Vamos iniciar o segundo capítulo do nosso curso de conversão de energia, tratando o tema dos transformadores trifásicos. Nessa primeira parte, nós vamos abordar três assuntos bastante importantes. Vamos fazer uma introdução, vamos falar sobre os aspectos construtivos e vamos encerrar falando das características de um transformador ideal. Basicamente, como falei na primeira aula, o sistema elétrico atual só se viabilizou por causa dos transformadores, já que o transformador permite adequar o nível de tensão a necessidades de geração, transmissão ou distribuição de energia. O gerador, por questões construtivas, não consegue gerar tensões muito acima do que 20 kV. Tem nesse exemplo aqui 18 kV, que é a tensão do gerador de Itaipu. Na saída do gerador, a gente precisa de um grande transformador que eleva para altíssimas tensões, que nesse exemplo aqui eu botei 500 kV. Quando você chega na cidade, você tem várias quedas de tensão, que eu representei nesse transformador T2, que levaria os 500 kV da linha de transmissão em alta tensão para os ramais que a gente encontra espalhados pelas ruas de distribuição de 13,8 kV. E a tensão, quando chega na nossa casa, ela passa por um terceiro nível de transformação, que sai dos 3,8 kV, que são os ramais de transmissão da cidade, para 380, 220 volts, que é a tensão da nossa casa. Então, esse transformador, todos eles trifásicos, é o que a gente vai tentar analisar na aula de hoje. Basicamente, a gente vai começar falando que o nosso transformador é exatamente aquelas duas bobinas acopladas que vimos em circuitos magnéticos. A gente usa um material ferromagnético, evidentemente, para reduzir a relutância do caminho magnético. E elas, em geral, podem envolver o núcleo, e são chamados de núcleo envolvido, ou podem ser envolvidas pelo núcleo. Duas figuras ilustram isso aí. Esse aqui seria o nosso tipo núcleo envolvido, o núcleo de ferro envolvido pelas duas bobinas, ou o núcleo envolvente, o núcleo por fora e as bobinas dentro da janela do núcleo. No entanto, quando a gente vê um transformador, a gente não vê nem isso, porque a gente vê sempre um tanque de óleo que é responsável pela refrigeração desse transformador. Então, vamos falar um pouquinho dos aspectos construtivos. Um aspecto que me parece super importante é o aspecto do tamanho do transformador. A gente pega, voltando àquelas equações que a gente falou já na lei de Faraday, que define o nível de tensão, a gente viu que ela é proporcional ao fluxo concatenado e à variação do fluxo concatenado no tempo, portanto, a frequência. Observe, então, que se eu substituir o fluxo por B vezes a área do núcleo, a gente vê que a tensão sobre o número de espiras é proporcional à área do núcleo. Esse cara aqui, a densidade de campo, não pode variar muito, porque o material satura. Da mesma forma, o produto NI é igual a corrente total envolvida, a força magnetomotriz, é dada pela densidade de corrente multiplicado por um coeficiente do meu enrolamento e a área do meu enrolamento. Esses dois também são limitados por questões térmicas, portanto, a potência aparente, ou seja, o produto VI do meu transformador, será dado por várias constantes que multiplicam a área do núcleo e a área do enrolamento. Então, essas duas áreas definem o tamanho do meu transformador. Essa área do núcleo relacionada à tensão, certo? Portanto, relacionada a isolamento, essa área do enrolamento relacionada ao calor, à corrente, a densidade de corrente que passa no meu enrolamento. Eu mostro dois exemplos aqui, um exemplo de um transformador de 300 MVA, a gente observa um grande tanque com radiadores, com grandes buchas de altíssima tensão, uma pessoa aqui para botar o tamanho relativo dele, e um transformador pequeno de distribuição de 150 kVA, que a gente pode ver nos postes da nossa rua. Aqui a entrada de alta tensão, em geral 13,8 kV, aqui a saída para baixa tensão, em geral
essa tensão aqui de 380 volts, só para a gente ver o tamanho relativo de cada um desses nossos equipamentos. A gente, falando então da refrigeração, a gente nota então que aquela figura que a gente estava vendo esquemática é esse núcleo de ferro que as minhas bobinas estão envolvendo. Essa aqui seria a bobina da fase A, tanto primário quanto secundário da fase A, fase B e fase C. A gente observa que temos buchas de alta tensão, como vimos nas figuras, buchas de baixa tensão e esse grande tanque usado para refrigeração. A refrigeração ocorre basicamente pela convecção, né? O óleo circula porque o quente sobe, o frio desce, troca calor no radiador e volta ao transformador. A análise do óleo é super importante para ver se o transformador está funcionando direitinho. Um outro ponto que me parece importante no aspecto construtivo é falar um pouquinho daquele coeficiente de enrolamento. A gente observa que aqui está o núcleo, aqui o enrolamento de baixa tensão, aqui o enrolamento de alta tensão, e aqui está caracterizado o cobre e o isolamento. Portanto, nem toda a área que a gente usa para passar o enrolamento é usado pelo cobre. A gente tem que ter um coeficiente aqui relacionando a área de cobre com a área total da minha janela. Acho que, em termos de construtivos, era isso. Eu quero, então, entrar na análise do funcionamento, do comportamento desse meu transformador. Certo? Basicamente, o funcionamento se dá pela lei de Faraday. E o que a gente vai tentar fazer é o seguinte: vamos tentar determinar um circuito equivalente. E o circuito equivalente é dado pela característica ideal acrescida das características reais do material utilizado. Então, na aula de hoje, vamos falar do transformador ideal. Em seguida, vamos, até o final desse segundo capítulo, o objetivo final seria analisar o comportamento de um transformador trifásico em regime permanente. As duas características fundamentais do transformador ideal são resistividade nula e permeabilidade relativa do núcleo infinita. A resistividade nula me dá uma consequência direta. A resistência é desprezada, a resistência é igual a zero. A permeabilidade do núcleo infinita me dá duas consequências. A primeira consequência é que a relutância do caminho magnético é nula. Se a relutância do caminho magnético é nula, todo o fluxo estará concentrado no núcleo. Portanto, não haverá dispersão. Toda essa força magnetomotriz produz um fluxo e esse fluxo vai estar restrito à área desse meu núcleo de ferro. Todo o fluxo produzido pela bobina 1, portanto, concatena a bobina 2. Eu desprezo a questão da dispersão, considerando o meu transformador ideal. Se a gente fizer o circuitinho equivalente, que a gente já viu nas aulas passadas, o fluxo total, se essa relutância aqui é igual a zero, todo o fluxo produzido pela força magnetomotriz vai passar por aqui. Essa relutância, eu não sei qual é o tamanho, mas sendo diferente de zero, faz com que esse fluxo aqui, o fluxo de dispersão, seja igual a zero. Então, com essas características, com essas condições, a gente tem o seguinte: por definição, o valor no tempo da tensão é 1, é dado pela variação do fluxo concatenado no tempo. Observe que eu tirei o sinal, porque esse sinal é muito relativo. Depende se a bobina está enrolada de um jeito ou de outro. Vamos falar isso mais tarde, quando falar de polaridade. Mas o fato é que o fluxo concatenado com a bobina 1 é N1 vezes o fluxo de magnetização. O fluxo concatenado com a bobina 2 é o número de aspiradores vezes esse mesmo fluxo. Como essa variação é diferente de zero, eu posso dividir esse por esse. E o valor instantâneo da tensão E1 e E2 é dado pela relação entre o número de espiras. Olha só, eu posso então, com esse equipamento ultra simples, sair de qualquer tensão e gerar qualquer outra, só enrolando o meu transformador da maneira que for mais adequada. Portanto, e agora, se eu tenho uma tensão, aplico uma tensão no primário, tenho uma tensão no secundário, eu quero ver o que acontece se a gente coloca uma carga no secundário. Se eu coloco uma carga no secundário, aparece uma corrente 2. Essa corrente 2 produz uma força magnetomotriz, N2 e 2. Só que o fluxo não pode variar naquele meu ferro, porque senão eu teria tensões infinitas.
Portanto, eu vou ter que ter um equilíbrio da força magnetomotriz produzida pela corrente de carga no meu primário. N1 e 1 é igual a N2 e 2, fazendo com que a relação entre as correntes, o valor instantâneo da corrente de entrada e saída, seja inversamente proporcional à relação entre N1 e N2 entre as espiras. Se eu fizer a mesma coisa para as impedâncias, a gente observa que as impedâncias estão relacionadas pela relação de transformação ao quadrado. Isso é muito importante porque o valor em ohm da minha impedância é diferente se eu medir ela no primário ou no secundário, é dado por essa relação, pelo número de espiras ao quadrado. Finalmente, a relação entre as potências, pode ser potência complexa, potência aparente, potência ativa ou reativa. Se S2 é V2 e 2, S2, então, substituindo V2 por V1 sobre A e I2 por I1 vezes A, eu tenho que não há variação nenhuma da potência no meu transformador ideal. Fechando, então, eu vou falar de polaridade. Polaridade, basicamente, a gente vê, se a gente enrola o fio assim, uma corrente I1 vai produzir, pela regra da mão direita, um fluxo nessa direção. Se eu enrolo o meu secundário dessa forma, uma corrente I2 positiva produz um fluxo de magnetização, pela regra da mão direita, na mesma direção. Se o meu transformador é assim e a gente não vê nada dentro do tanque do transformador, a gente tem que representar a polaridade por um ponto. A gente marca, olha, a corrente positiva aqui produz uma corrente positiva I2 dada por essa característica. Se você tiver, então, um acesso simplesmente aos terminais da sua bobina, você consegue, medindo a tensão entre 1 e 3 e curto-circuitando 2 e 4, a gente consegue medir a polaridade desse nosso transformador. Era isso que eu queria dizer nessa primeira parte. Na aula que vem, a gente fala sobre os transformadores reais. Muito obrigado.